Você tem um site que ranqueia, todo muito bem configurado e a sua equipe está mega satisfeita com ele. Mas deixa eu te fazer uma pergunta incômoda. A IA enxerga o seu site? Quando alguém pergunta para o ChatGPT, para o Gemini, Perplexity, algo sobre o seu conteúdo, você é citado ou você permanece invisível? Existe uma diferença muito grande em ser ranqueado e em ser citado. Talvez você possa estar tendo uma invisibilidade para as IAs. E cada vez mais as pessoas estão fazendo buscas nas IAs. Existem 3 sinais que podem estar te comprometendo. E neste vídeo eu vou falar desses 3. Vem comigo. Vendo aqui, o relatório de SEO está muito bom. Posicionamento, palavras-chave, tudo como a gente espera. E no seu caso aí, provavelmente, vários editores, site grande, volume de conteúdo muito consistente, tudo uma maravilha. O problema é que o comportamento das pessoas está mudando. Hoje essas pessoas fazem pergunta para as IAs. Sim, elas vão lá no ChatGPT, no Gemini, na Perplexity, no Code, fazem uma pergunta sobre o seu negócio, sobre a sua marca e, ao contrário do Google, ela não traz uma lista de links, ela traz um resultado sintetizado, um resumo, já entrega a resposta para o usuário. E o usuário não tem que mais abrir aquele monte de abas de sites procurando a resposta para aquela pergunta que ele fez. E aí surge uma pergunta nova que ninguém sabe responder ao certo. Quando a IA responde sobre o meu negócio, sobre o meu segmento para os usuários, eu apareço? O meu negócio aparece? O meu conteúdo está sendo citado? E o problema é que os relatórios de SEO clássicos não vão te ajudar a isso, porque eles não medem isso. Eles medem posicionamento de busca, eles medem questões técnicas e várias outras coisas. Mas agora a gente precisa que seja medido o que nós chamamos de AI Visibility. É a forma que a gente tem para saber se eu estou tendo visibilidade dentro das IAs. E não medir isso significa que você pode estar com risco silencioso aí e o seu site pode estar tecnicamente invisível para as IAs. E o problema disso é que nenhum relatório vai te avisar. Beleza, vamos ao conceito para a gente entender o assunto aqui, porque o porquê ele importa muito mais do que o como. Existe uma sigla para esse trabalho, ou seja, esse trabalho de visibilidade nas IAs, que a gente chama de, GEO, Generative Engine Optimization. É a otimização pensada para IA generativa. Leia-se ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude, N outras aí que nós já temos. Ela é uma camada nova que a gente coloca por cima de toda a base estrutural que o SEO já te trouxe. Significa dizer que o GEO não é um substituto do SEO, ele é um adicional. Beleza? Isso é muito importante para ficar claro. Para a IA te citar, ela precisa de 3 coisas básicas. A primeira, a mais óbvia de todas, acessar o seu site. E, consequentemente, o seu conteúdo. A segunda coisa, ela precisa entender do que o seu site fala, do que o seu conteúdo está tratando, o que esse emaranhado de informações aqui quer dizer. E a terceira coisa, ela precisa confiar, porque se a IA não confiar na fonte, ela não vai citar. Se qualquer uma dessas etapas aqui falha, você some a resposta, você não aparece. Nenhum desses sinais aparece nos relatórios de SEO. Porque o SEO não foi desenhado para medir esse tipo de coisa. É aí que entra muito o GEO. E o mais importante, repara que a gente não precisa reescrever boa parte dos conteúdos. Então, se você tem uma gama e um acervo de conteúdo muito grande, isso é uma boa notícia. De repente, uma reestruturação técnica por volta pode ajudar bastante e o conteúdo em si, ele se mantém.
A gente só precisa fazer com que esse terreno aí ele fica mais plausível, mais acessível pelas IAs. O SEO, como eu já falei, ele continua sendo a fundação. A relevância é muito importante, a autoridade, toda a estruturação. E o GEO é essa nova camada que a gente adiciona para fazer com que essa fundação ela consiga permitir que as IAs possam tirar respostas sintetizadas para poder entregar para o usuário final. Significa dizer que eu não tenho que escolher entre SEO e GEO. Eu preciso somar os dois. O seu site aparece nas IAs? É preciso garantir que a IA consiga acessar, ler e interpretar o seu site. Por isso, nós criamos uma ferramenta de diagnóstico de GEO técnico para você validar tudo isso através de uma nota de 0 a 100 e todos os detalhes do que falta você resolver para não deixar de ser enxergado e citado pelas IAs. O link está na descrição desse vídeo. Vai lá. Beleza, Leandro? Me dá aí mais dicas, mais sugestões de coisas práticas para eu aplicar aqui no meu WordPress, levar para minha equipe e a gente conseguir ter mais visibilidade nas IAs. Beleza. Vamos pegar aqui o primeiro caso lá do bloqueio invisível, né? Ou seja, você está sendo bloqueado provavelmente pelas IAs e não está sabendo disso daí. Qual que é o grande desafio? Você pega um relatório de SEO, tudo lindo, tudo beleza. Pega um relatório de SEO técnico, de GEO técnico, tudo bacaninha, robots.txt, LLMs.txt, sitemap, tudo lindo, maravilhoso. Você olha, cara, tudo verdinho, tudo bacana, por que não está acontecendo? A gente precisa subir a camada de análise. Pensa só, o usuário está lá no ChatGPT fazendo uma busca. Aí quando o ChatGPT chega até o seu site, o primeiro local que ele vai bater, possivelmente pode ser uma CDN. E aí a CDN tem alguns filtros de segurança que podem impedir ou não a passagem do ChatGPT. Então eu preciso olhar como que está essa questão aqui. Quando ela passa da CDN, ela vai chegar onde? No servidor. Chegando no servidor, eu posso também ter alguns bloqueios aqui. Posso ter firewall, posso ter algumas outras questões que impeçam o bot de entrar. Então a gente tem que ir lá no Access Log, por exemplo, e verificar se de fato o bot X ou Y está conseguindo acessar. É por isso que aqui na nossa empresa, a gente, na nossa missão, né, de poder ajudar os nossos clientes a aparecerem mais nas IAs com a questão técnica, a gente olhava todos os sinais, tudo verdinho, tudo bacana, e mesmo assim alguns tinham dificuldade. Por isso que nós desenvolvemos uma ferramenta que é o Bot Audit, a gente fala numa outra oportunidade, que eu sei exatamente qual bot que acessa, se acessa, quando acessa, qual página, tudo, justamente para ajudar nessa camada do bloqueio invisível. A gente consegue, a gente tem ferramental para isso hoje. Passou da CDN, passou do servidor, chegou no WordPress. E a gente percebe alguns casos que tem pessoas que utilizam plugins de segurança e esses plugins de segurança também podem aplicar bloqueios. Então você tem que olhar, traz para frente aqui, essas três grandes camadas aqui, que na maioria das vezes são elas, ou alguma delas, que estão fazendo com que o seu site fique invisível. Pode ser um plugin de segurança, pode ser o seu servidor, pode ser a CDN que você está usando. Então alguma coisa disso daqui pode estar atrapalhando. O grande problema é o seguinte: o Google, como é um bot já muito antigo, muito consolidado, tá tudo funcionando, tudo bem, o robô do Google vem, funciona legal e tá tudo ok. Mas esses modelos são mais novos e geralmente não, o ChatGPT, o Gemini, o Perplexo, o Claude, eles não têm um bot. Eles costumam ter 2, 3 bots cada um. E aí o nome desse bot tem uma variação, o que dificulta ainda mais. E a cada novo modelo que essas empresas lançam, os bots também mudam o comportamento disso, gerando ainda mais uma complexidade nessas análises. Agora vamos falar um pouco mais sobre a identidade indefinida, ou seja, a IA não consegue saber exatamente quem é você. Vamos lá, o seu site é um site de educação ou é um site de tecnologia? É um site governamental?
é um e-commerce, que são princípios básicos que a IA precisa entender para saber do que se trata aquele site ali. E aí pode acontecer você ter um conteúdo maduro, né, extenso, vasto, você tem uma autoridade aí já construída ao longo de muitos anos, só que os dados estruturados estão confusos, ou não tem, ou estão mal configurados, e quando isso acontece, você está passando um sinal confuso para as IAs. Então esse é o ponto que a gente tem que analisar. Começar de cima para baixo. Ou seja, eu preciso primeiro definir que tipo de site, a organização, e depois ir descendo para as páginas com essas estruturações todas. Então, os dados estruturados aqui, ele é a chave para a gente conseguir trazer essa clareza de quem somos, do que falamos, para a gente não deixar dúvida nenhuma para a IA. A IA precisa conseguir acessar, ler e interpretar. Então, pessoal, o que é muito importante aqui, o trabalho não é refazer o SEO que você já faz. O trabalho aqui é adicionar uma camada de DEO, é a gente olhar de uma forma mais profunda para as IAs, como elas funcionam. Porque a gente, pensando em negócio, eu quero ser citado, eu quero trazer mais tráfego, eu quero gerar mais negócio. E para isso, eu preciso estar apto para ser citado. Porque, como eu disse, o comportamento das pessoas está mudando. E se está mudando, eu preciso estar apto para esse negócio também. E o que é muito importante, infelizmente, não tem botão mágico que a gente aperta que vai resolver tudo isso. Não tem bala de prata que a gente usa que vai resolver tudo isso. É trabalho. Às vezes é um trabalho de formiguinha. E às vezes esse trabalho vai competir com várias outras atividades, com várias outras prioridades que você tem. Então a gente precisa ter essa ciência, né, e essa clareza e essa transparência, porque é um grande desafio, mas é um desafio importante e tem sido muito gostoso, para ser bem sincero, porque para quem gosta de aprender, está todo mundo, né, quem está disposto, aprendendo bastante. Por fim, né, o terceiro caso aqui é quando a página está bagunçada para extração. Ou seja, a IA conseguiu acessar, não teve bloqueio nenhum, você não está invisível, a IA sabe exatamente quem você é, do que o site se trata, né, digamos assim, mas na hora que ela vai extrair o conteúdo, ela não consegue. E aí o que a gente percebe às vezes, ou o site está mal codificado, e aí tem alguns problemas, algumas inconsistências de semântica, de acessibilidade ou dependência de JavaScript. E aí a gente percebe também, quanto maior o site, quanto mais editores se tem, maior é a chance de cada um escrever de qualquer jeito. E aí a informação ela vai ficando confusa. Tem pessoas que vai querer colocar uma lista e aí vai colocar um traçozinho, um asterisco, alguma coisa e não marcar aquilo ali de fato como uma lista. A pessoa vai colocar um título e aí não se preocupa em ter um H1, H2, H3, H4. Às vezes vem um H3, depois H2. A pessoa quer dar uma ênfase a um conteúdo, ao contrário de usar em, vai colocar um i. Quer reforçar alguma coisa, ao contrário de utilizar um strong, vai utilizar um bold, enfim. Todas essas questões deixam o conteúdo muito mais difícil de ser extraído. Porque às vezes aí ela não vai pegar o conteúdo todo. Ela quer uma parte ali para levar para a citação. Ou ela vai puxar tudo, vai juntar com o outro, fazer uma salada mista daquele negócio todo e entregar um resumo para o usuário. E a gente precisa facilitar esse negócio. Então, fica o resumo. A IA enxerga o meu site, eu preciso analisar aqueles 3 sinais. O bot das IAs consegue acessar o meu site? Uma vez que ele consegue acessar, ele consegue entender quem eu sou? Uma vez que ele entende quem eu sou, ele consegue extrair o conteúdo que nós estamos provendo ali nas nossas páginas? O grande desafio é que nos relatórios tradicionais de SEO isso não aparece. Você precisa olhar para o GEO, Generative Engine Optimization. Está bem ranqueado no Google, é bom para o Google.
você precisa estar muito bem ranqueado, você precisa estar muito bem estruturado para que você passe confiança, para que as IAs possam te citar. Para quem não me conhece, eu sou Leandro Vieira, fundador e CEO da PIC, empresa que há mais de 17 anos estrutura grandes projetos em WordPress e agora estamos nessa missão de apoiar os nossos clientes a terem cada vez mais visibilidade nas IAs. E como eu disse, no link na descrição desse vídeo tem uma ferramenta que nós desenvolvemos para você validar o seu site, um diagnóstico de DO técnico. Nós criamos um framework DO técnico para poder apoiar você, os nossos clientes e, consequentemente, orientar o nosso time com essa grande missão que nós temos. Na descrição desse vídeo também tem o link para você entrar em contato conosco para que a gente possa te ajudar ainda mais. Se esse vídeo fez muito sentido para você e você acredita que também faça sentido para algumas outras pessoas, compartilhe com ela, like, siga o nosso canal e a gente se encontra no próximo vídeo.